Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Boa noite, amigos da comunidade espírita Nova Era. É um prazer estar novamente com vocês. Espero que todos estejam gozando de boa saúde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite formulado para ministrar essa palestra e dizer que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Gostaria também de agradecer o apoio dado pela Rádio FM Transvale e aproveitar o ensejo para enviar um grande abraço
ao amigo José Alberto. Feito isso, passamos a nossa prece inicial antes de iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, que é sobre o fardo de cada trabalhador espírita, a sua desmotivação na tarefa e os sentimentos inconfessáveis. Então, quem quiser pode fechar os seus olhos. Divino amigo Jesus, exoramos o teu amparo, juntamente com a espiritualidade maior, trabalhadora do bem, do amor e da verdade, que possa nos intuir, nos amparar, nos assistir, para que a palestra possa fluir e todos nós fruirmos das benesses espirituais que despertarão a nossa mente e os nossos corações em prol do nosso crescimento moral e espiritual. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre, para que assim possamos nos sentirmos sempre intimoratos em busca do nosso porvir de luz e de amor. Que assim seja. Muita paz. Então, meus amados, a desmotivação na tarefa é parada quase certa no caminho de seareiros do Cristo. No caminho de seareiros do Cristo. Todos nós, indistintamente, a visitaremos em algum momento, até atingirmos a maturidade e compreendermos os escaninhos das nossas almas e o nosso papel perante a vida, o qual definitivamente não é o de Salvador, pois esse já encarnou há pouco mais de 2000 anos. Pouco mais de 2000 anos. Vejamos, meus amados, que até os apóstolos próximos ao Cristo sentiram-se tristes e desmotivados após a partida do Mestre. O nosso querido Chico também se entristeceu com alguns percalços da jornada. E aí eu pergunto, por que conosco seria diferente? O importante é, tal como o nosso Chico e os apóstolos, tocarmos o barco, sacudirmos a poeira, entendermos os motivos da angústia que nos invade a alma e prosseguirmos. A questão é de fato delicada. Não vamos negar. É de fato delicada. Pois se não tomarmos o devido cuidado, a nossa aposentadoria como trabalhadores espíritas pode ser adiantada pelo nosso próprio livre-arbítrio. Por isso, devemos nos colocar à disposição da seara espírita, oferecendo assim as nossas horas de descanso e lazer à tarefa. Por alguns motivos, tais como: primeiro motivo, assistência aos encarnados e desencarnados. Aprendizado dessa doutrina maravilhosa que
e a doutrina espírita. Renovação fluídica. Outro motivo, reeducação dos sentimentos. E por último, não menos importante, ressarcimento dos erros do passado através da caridade. Pois fora da caridade, conforme nos assevera o Evangelho, não há salvação. Se trazidos ao seio do trabalho, a angústia invade-nos o espírito. E não mais sentimos o ânimo de antes. Então surge a pergunta: por que continuar na seara, se o prazer da companhia dos amigos, da casa e do exercer da tarefa não mais nos completam? Por que continuar? Mas aí devemos entender o que mudou em nós. Ajustar as velas dos nossos compromissos e responsabilidades perante a casa espírita e perante nós mesmos. Eis aí a resposta, meus amados. Eis aí a resposta. Muitas podem ser as razões. Muitas podem ser as razões, tais como automatismo e saturação da atividade. Outra razão, a aceitação de sentimentos menos nobres. Vamos começar pelo automatismo e saturação da atividade. É natural que tenhamos apego à atividade exercida na casa, especialmente se a praticamos por anos a fio. Porém, é necessário lembrar: o automatismo na tarefa nos retira o poder de vislumbrar os pormenores do atendimento e colocarmos todos os atendidos no mesmo cesto, no mesmo contexto, no mesmo lugar comum. Tendo em vista, meus amados, que pelo automatismo vemo-nos trabalhando em atividades repetitivas, a qual leva à natural saturação. O cenário clama pela mudança. Pois a vida é dinâmica. E somos seres ainda necessitados de experiências de diversos matizes. Aí eu pergunto: por que nesse momento não avaliamos a mudança de ares? E quando eu digo mudança de ares, não me refiro aqui à mudança de casa espírita, não é isso. Mas sim a mudança de atividade. Colocarmos-nos como novos estudantes. Afinal, somos eternos aprendizes. Por isso, devemos matricular no próximo curso de aplicação de passes.
Ou então, nos prepararmos para as reuniões mediúnicas. Fazermos-nos também candidatos à entrevista fraterna. Ou ainda, vencermos a timidez e nos disponibilizarmos para as preleções ou, quiçá, na liderança de grupos de estudo. Sim, somos capazes. Basta querermos. Impede ressaltar, meus amados, que o cenário da vida deve mudar conforme prosseguimos na caminhada. É a diferença entre caminhar em um parque cheio de árvores frondosas, onde você respira oxigênio puro a longos haustos, ou caminhar numa esteira. Sim, numa esteira dessas de academia de ginástica, que eu acho terrível. Não muda a paisagem, aquela coisa ali monótona, e você caminhando. Eu opto pelo parque, porque você vai ali respirando a longos haustos o oxigênio puro e ainda um solilóquio com Deus. A vida exige, a vida pede mudanças. Por vezes, a falta de disposição em aprender uma nova tarefa poda-nos o aprendizado. Limita possibilidades. Barra novas experiências e nos impede o completo aproveitamento da jornada como tarefeiros do Cristo. Frise-se que o automatismo é a fase anterior à desmotivação. É a fase anterior à desmotivação e reflete a ausência de doação de sentimentos à tarefa. Por mais que não percebamos, o atendido tem plena percepção de quando alguém o atende com amor, o atende amorosamente, ou quando o atende no piloto automático. O atendido tem plena percepção. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Segundo, a aceitação de sentimentos menos nobres. Por maiores que sejam os nossos esforços de transformação interior, por muitas vezes, ainda nos reencontraremos com antigos sentimentos malfazejos, porque ainda temos montanhas de mazela dentro de nós, de um passado milenar, e eu costumo dizer trilenar, na maioria das vezes. O derrotismo, frente à descoberta de tais resquícios maliciosos, deve ser substituído por consciência da necessidade de mudança. Através da força do amor a si mesmo. O ser humano, meus amados, é um caleidoscópio de emoções. Algumas dessas surgem de maneira impulsiva e inesperada. Em
todos os ambientes da vida. Em todos os ambientes da vida. E aí eu pergunto, e por que na casa espírita seria diferente? Daí o porquê que a gente tem que modular as nossas emoções. Modular as nossas emoções. Para que elas não irrompam assim de forma impulsiva e inesperada. O importante é identificar. Identificar. Controlar o impulso que nos alça às más ações. E refletir acerca do sentimento que nos animou naquele exato momento. Pois, meus amados, como espíritas, somos ainda mais observados e cobrados pelos nossos irmãos desencarnados. Inclusive dentro do ambiente espírita. Podemos constatar tal fato nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos cobram pelas atitudes de alguns colegas de trabalho. Afirma que não somos dignos de cobrar-lhes nada. Haja vista que o nosso movimento ainda era passível de diversas dificuldades. E, diferentemente da doutrina espírita trazida pelos espíritos superiores, o movimento espírita, ainda que bastante orientado pelo alto, é conduzido por homens e mulheres na Terra, em estado latente de imperfeição. Muitas vezes na primeira reencarnação, orientada pela vontade de acertar. Pela vontade de acertar. E digo mais, meus amados, muitos desses espíritos que vão ser atendidos nas reuniões mediúnicas acompanham o médium durante a semana toda para ver como esse médium vai se comportar fora do trabalho da casa espírita. Então, precisamos ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Devemos compreender o fenômeno interior de nos sentirmos os caras diante dos primeiros passos dados rumo à evolução e originados dos esforços despendidos na respectiva reforma íntima tão propalada e tão postergada. Tão propalada e tão postergada. Daí o natural sentimento de nos considerarmos melhores do que realmente somos. Importante, meus amados, é colocar os pés no chão, fincar raízes e olhar para frente. Continuando assim a caminhada evolutiva. Pois tal ilusão far-nos-á olhar o caminho muito à frente dos nossos passos, deixando-nos à mercê de tropeços, quedas e recomeços, a nos atrasarem a viagem evolutiva. A viagem evolutiva. Retornando ou retomando aos irmãos desencarnados, é indispensável dar-lhes razão, sem desqualificar, no entanto, os esforços individuais na melhora
todos nós estamos fazendo. E fazê-los, esses irmãos desencarnados, entender que ainda não temos maturidade para avaliar-nos com precisão. E que muitas vezes os discursos e ações dissonantes não são atitudes hipócritas, não são. E sim incapacidade de agirmos como sabemos ser o certo. Como sabemos ser o certo. Vejamos, meus amados, 2 exemplos de sentimentos ainda bastante comum entre nós, que é a inveja e o melindre. Vamos falar primeiro da inveja. Na casa espírita, a inveja é a incapacidade de lidar com o sucesso do irmão. É o afã de fazer prevalecer a vontade ou ideia íntima. É muito bom, não vou negar, nos sentirmos valorizados pelo esforço e contribuições na casa espírita. No entanto, tal valorização jamais poderá ser confundida pela necessidade de prestígio diante da tarefa ou perante o grupo. Jamais. A partir do momento em que a busca pelo prestígio se torna o norte, o rumo das nossas ações, é natural. Não aceitemos o prestígio do próximo. Eis aí a raiz da inveja. A casa espírita, meus amados, não possui um proprietário responsável, pelo menos não encarnado. Portanto, todos os trabalhadores, indistintamente, recém-chegados ou não, devem ter o direito à manifestação e avaliação da ideia. Devemos alegrar-nos pelos avanços coletivos da seara de trabalho. Especialmente por fazermos parte de tal avanço, independente da aceitação das respectivas sugestões, independente se as sugestões vão ser aceitas ou não. Vamos falar agora do melindre. O melindre é a predisposição em ofender-se. Muitas vezes, meus amados, o melindre ocorre quando o processo de inveja já se instaurou em nossos corações. E aí começamos a ver chifre em cabeça de cavalo, achando que determinada pessoa, melhor avaliada pelo grupo e muitas vezes mais credenciadas para as tarefas de condução da casa, persegue-nos as ações e poda as nossas ideias. Veja, imaginação fértil. É aí o nosso vício de prestígio ferido falando mais alto. Esquecemos de que se trata de um companheiro de jornada evolutiva e visualizamos um adversário pronto a nos repreender. Nesse momento, tornamo-nos excessivamente defensivos para com tal pessoa,
ficamos com um pé atrás e outro na frente, de forma a levarmos para o lado negativo todo e qualquer direcionamento. Todo e qualquer direcionamento. Fantasiamos manias e perseguição e nos colocamos em lugar de vítima, onde humildemente aceitamos a exposição. Precisamos aprender mais com os nossos sentimentos e sermos mais sinceros conosco. Devemos identificar qualquer indisposição com o irmão de Seara e irmos em busca das respostas interiores acerca das razões. Pois o melindre, meus amados, causa grave prejuízo à tarefa, ao grupo e principalmente àquele que carrega no coração. Sejamos, portanto, suficientemente humildes e inteligentes para ouvir o direcionamento ou sugestão alheia, imparciais para avaliá-la. A resposta para o nosso crescimento pode estar contida em tais sugestões. Assevera o espírito amigo Hermance Dufour em seu livro Prazer de Viver. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ler. É um livro maravilhoso. Vai tratar de vários assuntos, dentre eles sobre o melindre. E nesse livro, ela assevera que o melindre pode ser considerado um estado afetivo de sensibilidade exacerbada, para sentir-se ofendido. Prossegue aduzindo esse espírito amigo que melindre é campo adubado para a sementeira da mágoa, ou para a semeadura da mágoa. E mágoa é o sentimento de revolta perante o inesperado, mantendo assim a mente aprisionada a lembranças enfermiças ou a fantasias de revide. A lembranças enfermiças ou a fantasia de revide. A autora espiritual também nesse livro coloca-nos frente a frente com tais sentimentos inconfessáveis, aquele que a gente tenta a todo custo escamotear, aduzindo que a inveja é um dos sentimentos que menos confessamos a nós, mesmos. É uma propriedade psicológica do sentimento de egoísmo. Ou seja, não conhecemos nem tampouco percebemos sua ação em nós. É uma das várias artimanhas, meus amados, do ego, para nos manter protegidos da terrível sensação de vulnerabilidade, de impotência e de pequenez. Invejamos o que o outro tem ou é, quando sequer amamos ainda o que somos e temos. Não nos amando, meus amados, passamos a fazer comparações sistemáticas. Somente nos comparando conosco mesmo em relação ao nosso trajeto de aperfeiçoamento na vida, é que nos sentiremos valorosos e gratificados.
se nada construímos de útil e bom, possivelmente, só nos resta a humildade de assumir nova condição e começar um caminho novo. Invejar não resolverá o vazio que sentiremos de não galgar os degraus que já gostaríamos de ter logrado ou de ter galgado. A solução é ouvir os nossos sentimentos com lisura moral. Ouvir os nossos sentimentos com lisura moral. Permitirmos-nos sentir e estudar a inveja. Sentir e estudar a inveja. Descobrindo suas nascentes e camuflagens. Aduz ainda esse espírito amigo que somente os que se amam e conhecem seus potenciais, valores e aptidões olharão a vida e o próximo com alteridade, prezando assim as diferenças com louvor, respeitando as diferenças, reconhecendo que cada um deve florescer onde e como se encontra. Deve florescer onde e como se encontra. Descobrindo assim sua missão gloriosa perante a vida, distante do ato de invejar. E arremata esse espírito amigo, assentindo que essa descoberta, tecida nos fios do alto amor, alcançaremos a condição superior exarada pelo insigne codificador no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 3, item 10, onde assevera: o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Repito, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Não somos perfeitos. Ou melhor, temos muitas e graves imperfeições. Assumi-las tirar-nos-á a enorme e desnecessária cobrança individual, livrando-nos do peso da exigência íntima e fictícia, restando apenas o fardo leve e o jugo suave, contido em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Fardo leve e jugo suave dos que buscam a renovação, reconhecendo em si e no próximo as verdadeiras possibilidades e responsabilidades perante a tarefa e a seara. Portanto, meus amados, conforme assente Hermance Dufour em seu outro livro, Laços de Afetos, que é também um livro maravilhoso, se ainda não leram, leiam. Ela vai tratar sobre os laços de afetos nos centros espíritas, nos locais, e pedir para que sejamos afetuosos uns com os outros. E que não tenhamos receio de demonstrar, por palavras e atitudes, as expressões superiores do que sentimos. Se ama, diga que ama. Não escamoteie, pois a vida é muito breve. Ainda
que não sejamos prontamente entendidos ou mesmo correspondidos, não importa, não importa, não importa, pois corações que se respeitam, que cativa a amizade, que vibram com o sucesso um dos outros, que se querem bem, apesar das diferenças, são o esteio de sociedades fraternas que vão refletir na atmosfera espiritual, que vão refletir na sua atmosfera espiritual, os tesouros de afeto cultivado entre seus tarefeiros, em plena afinidade de busca para Deus, em plena afinidade de busca para Deus. Os espíritas, meus amados, e mais ainda, os trabalhadores, inclui-se também aí dirigentes de casas espíritas, devem renovar-se no sentido de aceitar o novo e o diferente. No sentido de aceitar o novo e o diferente. Pois é sabido por todos que na luta árdua do dia a dia, de reencarnação em reencarnação, é que se forma o verdadeiro e consciente espírita. Não se pode conceber um espírita professo como bem aceite Herculano Pires, que segregue, que exclua, ou mesmo que se sinta melhor do que quem quer que seja. A casa espírita é para muitos, meus amados, o último lugar na busca por entendimento e aceitação. Entendimento e aceitação, ou seja, nós temos que ter um excelente acolhimento para aquele que está chegando. Portanto, é necessário fazer jus a essa categoria de refúgio e cidadela para todos os que se sentem cansados da opressão e da indulgência espiritual. Por isso, a casa espírita deve ser um lar. A casa espírita deve ser um lar. Um lar onde irmãos de diferentes ideias e pensamentos, classe social e poder econômicos distintos, em virtude de cada ser possuir uma jornada ímpar, encontrarão convergência, sendo os propósitos maiores aqueles que concernem a edificação da própria humanidade. Nessa concepção, meus amados, a casa espírita, como uma extensão dos lares de seus participantes, deverá, portanto, abrigar a todos como irmãos, na concepção da fraternidade espiritual. Seja, então, a casa espírita um lar de irmãos, onde o amigo seja tão somente aquele que ama e é amado indistintamente. Aquele que ama e é amado indistintamente.
Portanto, meus amados, devemos continuar a nossa caminhada evolutiva, sempre intimorados e com Jesus. Sempre intimorados e com Jesus. Buscando sempre ser melhor hoje do que fomos ontem. E melhores ainda no amanhã. Para que assim possamos ir burilando as nossas arestas e nos elevando aos altiplanos celestes, em busca de um porvir de luz e de bênção. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Fiquem com Deus. E essa última canção é uma canção linda de Clóvis Pinho, uma canção inspirada, que muitos artistas regravaram e com certeza emocionaram muita gente. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor. Tudo se faz do seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Biologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção.